O imponente arranha-céu do Grupo Império erguia-se majestosamente no centro financeiro da metrópole vibrante, com suas amplas fachadas de vidro refletindo o sol radiante daquela manhã agitada. Gabriel, o jovem e brilhante presidente da corporação, estava imerso em uma montanha de documentos complexos em seu luxuoso escritório no 30º andar. Ele era conhecido por sua liderança implacável e visão estratégica inigualável, qualidades que transformaram a empresa em um gigante global imbatível. Apesar do sucesso estrondoso, uma sombra constante de tristeza profunda escurecia seus olhos cansados desde a terrível tragédia que ocorreu há 5 longos anos. A ausência de sua amada esposa Isabela havia deixado um enorme vazio impossível de ser preenchido em sua alma outrora tão cheia de vida e esperança. Ela era sua âncora emocional, a única pessoa capaz de trazer luz verdadeira aos seus dias mais sombrios e caóticos no implacável mundo corporativo moderno. A morte trágica e prematura da esposa durante aquele acidente, terrível e inexplicável no mar, sempre pareceu envolta em um manto obscuro de mistérios perturbadores e perguntas sem respostas claras. Gabriel tentava afogar sua dor esmagadora mergulhando obsessivamente no trabalho, construindo um muro impenetrável de frieza aparente. Enquanto o presidente lutava silenciosamente contra seus demônios internos no alto do arranha-céu, o vice-presidente Carlos caminhava pelo suntuoso saguão principal com passos firmes e arrogantes. Carlos era um homem movido por uma ambição desmedida e cruel, sempre buscando oportunidades para demonstrar seu poder e influência sobre os funcionários mais vulneráveis da corporação. Ele detestava a liderança justa e compassiva de Gabriel, considerando-a uma verdadeira fraqueza que impedia o crescimento ainda mais agressivo e lucrativo do império financeiro. O vice-presidente estava sempre cercado por seguranças corpulentos, exibindo uma postura intimidadora que exigia submissão total de todos ao redor. Naquela manhã especificamente fria e cinzenta, um burburinho incomum começou a se formar perto das majestosas portas giratórias de cristal da entrada principal do majestoso edifício. Uma mulher vestida com trapos sujos e rasgados estava encolhida em um canto escuro, tremendo incontrolavelmente, enquanto segurava um pequeno pedaço de papel amassado e encardido. Seu rosto estava completamente coberto por uma espessa camada de poeira e fuligem, escondendo suas feições verdadeiras dos olhares curiosos e repugnados dos executivos bem vestidos que passavam apressados. Ela parecia extremamente frágil e desnutrida, lutando bravamente apenas para se manter consciente naquele ambiente tão hostil e frio. Carlos parou abruptamente sua marcha arrogante quando percebeu a presença da figura lamentável manchando a fachada imaculada do prédio que ele considerava seu território pessoal exclusivo. Uma forte onda de nojo e profunda indignação distorceu suas feições, enquanto ele gesticulava freneticamente para o chefe da equipe de segurança se aproximar imediatamente. Ele não podia tolerar que alguém tão deplorável sujasse a imagem de perfeição implacável que a empresa projetava agressivamente para o mundo dos negócios. Com uma voz ríspida e cheia de ódio irracional, ele ordenou que a mulher fosse removida rapidamente usando qualquer força bruta necessária. Os brutamontes vestidos em ternos escuros e impecáveis avançaram agressivamente como predadores cruéis, cercando uma presa incrivelmente vulnerável e completamente indefesa no meio da selva de pedra implacável. Um dos guardas agarrou rudemente o braço fino e fragilizado da mendiga, puxando-a para cima com uma violência desnecessária que a fez soltar um gemido baixo e doloroso de pura agonia física contida. A mulher desamparada tentou desesperadamente resistir à agressão repentina, agarrando-se com unhas sujas e manchadas ao imponente pilar de mármore branco polido que sustentava a grandiosa e suntuosa cobertura da entrada principal da gigantesca corporação internacional. O perverso vice-presidente observava a terrível cena com um sorriso zombeteiro contorcendo seus lábios finos, deleitando-se imensamente com a nítida sensação de poder absoluto e dominação crua sobre os oprimidos. Ele declarou em um tom de voz incrivelmente alto e propositalmente humilhante
Que lixos humanos infelizes, como ela deveriam desaparecer completamente das valiosas calçadas pertencentes à ilustre elite corporativa local e global. A multidão de funcionários e pedestres curiosos começou a se aglomerar rapidamente ao redor do lamentável conflito desigual, formando um círculo apertado de murmúrios assustados e olhares chocados diante de tamanha brutalidade gratuita, alheio ao tumulto inicial que se formava intensamente lá embaixo. Gabriel caminhava pelo luxuoso saguão principal, a caminho de uma reunião estratégica crucial para o futuro incerto da imensa corporação global. Seus sapatos italianos impecavelmente polidos ecoavam ritmadamente contra o chão de mármore brilhante, enquanto seus olhos escuros varriam o ambiente opulento com uma autoridade natural incontestável e uma frieza cortante marcante. De repente, o som perturbador de gritos desesperados e ordens agressivas rompeu violentamente o silêncio respeitoso que normalmente pairava sob os tetos incrivelmente altos da deslumbrante sede de seu vasto império. O presidente franzia a testa de forma profunda e ameaçadora, enquanto alterava imediatamente sua rota original para investigar o motivo exato de tamanho distúrbio inaceitável em suas preciosas instalações corporativas. Ao chegar nas proximidades da majestosa porta principal, seus olhos astutos captaram imediatamente a cena deplorável e violenta de seus próprios guardas de segurança, agredindo implacavelmente uma mulher extremamente miserável e franzina. Uma forte onda de indignação genuína e raiva palpável substituiu instantaneamente a frieza habitual de seu semblante, fazendo com que ele acelerasse seus passos firmes em direção ao terrível e lamentável tumulto contínuo, com uma voz estrondosa e grave que incutiu profundo pavor no coração de todos os presentes. O imponente presidente Gabriel exigiu que todos parassem aquela barbárie injustificável de forma imediata e incondicional. O terrível som de seu comando absoluto reverberou perfeitamente pelas vastas paredes de mármore brilhante, fazendo com que os seguranças corpulentos congelassem no lugar imediatamente, soltando a mulher aterrorizada, como se ela repentinamente queimasse fortemente. Carlos, o arrogante vice-presidente, engoliu em seco, visivelmente nervoso, enquanto seu sorriso perversamente zombeteiro desaparecia instantaneamente para dar lugar a uma inegável expressão de surpresa, totalmente desagradável e choque genuíno, formidável. Tentando rapidamente recuperar sua aparente compostura perdida, o covarde vice-presidente gaguejou desajeitadamente uma justificativa pífia sobre estar apenas mantendo a impecável ordem corporativa e removendo um indesejável estorvo visual incrivelmente sujo. Ele argumentou veementemente que a repugnante mulher mendiga estava espantando importantes clientes milionários e sujando a sagrada imagem prestigiosa da incomparável e bilionária empresa global com sua mera e patética existência. Terrivelmente miserável. Gabriel fuzilou o subordinado insolente com um olhar gélido e profundamente cortante que faria até mesmo o homem mais valente do mundo estremecer violentamente de puro e absoluto terror paralisante, incontrolável. O presidente declarou com uma raiva fria e incrivelmente ameaçadora que a verdadeira mancha vergonhosa na ilustre reputação daquela grandiosa corporação internacional não era a inofensiva pobreza alheia momentânea daquela coitada. Pelo contrário, a maior desonra para a grandiosa e prestigiada empresa residia exatamente na absurda crueldade gratuita, na total arrogância desmedida e na completa ausência de compaixão básica demonstrada abertamente por seus executivos. A imensa multidão, antes barulhenta e agitada, silenciou-se instantaneamente por completo, absorvendo respeitosamente cada sílaba carregada de uma inegável e poderosa autoridade esmagadora que emanava fortemente do brilhante líder carismático empresarial, ignorando completamente o patético e desprezível vice-presidente que continuava paralisado de medo irracional. O formidável presidente virou-se com profunda delicadeza e compaixão genuína para a infeliz mulher, caída violentamente no chão frio.
Gabriel abaixou-se lentamente e com extremo cuidado meticuloso, sem demonstrar absolutamente nenhuma hesitação ou repulsa diante da evidente e extrema sujeira repulsiva que manchava severamente as velhas roupas esfarrapadas da mendiga trêmula. Ele estendeu sua mão forte e acolhedora em um gesto de apoio silencioso e conforto espiritual, oferecendo gentilmente ajuda para que a vítima assustada pudesse se levantar daquela calçada imunda humilhante. A mulher encolhida recuou instintivamente em um gesto rápido de genuíno pavor incontrolável. Claramente acostumada a receber apenas violentas agressões físicas e cruéis zombarias maldosas dos poderosos homens terno e gravata ao redor. Lentamente e de forma terrivelmente relutante, ela ergueu seu pequeno rosto absurdamente sujo de fuligem negra, afastando com mãos incrivelmente trêmulas as grossas mechas de cabelos emaranhados e imundos de seus grandes olhos. Foi exatamente naquele instante mágico e profundamente decisivo que uma estranha e poderosa conexão elétrica invisível pareceu atravessar instantaneamente e violentamente o pesado ar gelado e rarefeito daquela tensa manhã corporativa, caótica. Os brilhantes e expressivos olhos castanhos da mendiga, assustada, capturaram a profunda atenção focada do magnata imponente, travando o olhar seguro do presidente com uma inesperada intensidade nostálgica, absolutamente devastadora e dolorosa. Havia um inegável formato familiar maravilhoso, um brilho de resistência corajosa e silenciosa, oculto sob tantas infinitas camadas de grande desespero, esmagador que, repentinamente, paralisou o enorme e frio coração de Gabriel. A respiração do presidente formidável engatou rudemente em sua garganta seca, enquanto o barulho incômodo e incessante da ruidosa metrópole apressada ao seu redor parecia desaparecer completamente em um estranho vácuo ensurdecedor formidável, movido por um impulso primitivo irracional e incontrolável. O presidente ignorou os protocolos rigorosos e agarrou os ombros tensos da mulher, sofrida com uma firmeza desesperada, tentando enxergar através daquela máscara obscura. O cruel vice-presidente lançou um protesto chocado sobre os riscos biológicos de se aproximar excessivamente de vermes urbanos doentes. Mas Gabriel silenciou o subordinado intrometido com um furioso urro bestial, absolutamente ensurdecedor. Cada minúsculo traço escondido daquele pequeno rosto familiar, mesmo profundamente camuflado por extensa sujeira e sofrimento terrível e indescritível, revelava gradativamente uma verdade dolorosa que sua mente brilhante recusava-se a aceitar como realidade tangível. Suas mãos ricas e imensamente poderosas tremiam incontrolavelmente enquanto ele tocava com profunda adoração a bochecha áspera daquela figura miserável e frágil, esfregando cuidadosamente a pesada sujeira enraizada ali com grande devoção, e lá estava ela lindamente marcada. Uma minúscula e inconfundível cicatriz, perfeitamente em formato de pequena meia-lua, localizada delicadamente próxima à orelha esquerda, idêntica à de sua preciosa e inesquecível falecida esposa. Uma verdadeira represa de infinitas lágrimas, há muito tempo estancadas, finalmente rompeu os grossos muros de sua aparente e fria sanidade inquebrável, inundando de forma avassaladora seus grandes e marejados olhos profundos. O homem incrivelmente poderoso e profundamente formidável desabou pesadamente de joelhos no chão de asfalto gelado, completamente indiferente à destruição de seu caríssimo terno italiano, exclusivo, avaliado em incontáveis milhares de dólares. Gabriel proferiu o abençoado e inesquecível nome de sua preciosa Isabela com uma voz terrivelmente embargada e dolorosamente quebrada. Um lamento desesperado profundo que parecia emergir dolorosamente das entranhas de sua própria alma. Ele abraçou fervorosamente o corpo frágil e incrivelmente mal-cheiroso da apavorada mendiga com uma força imensa, soluçando compulsivamente e incontrolavelmente diante de todos os inumeráveis curiosos espectadores que assistiam embasbacados ao impossível milagre.
A misteriosa mulher estremeceu violentamente em seus poderosos braços acolhedores antes de finalmente relaxar seus tensos músculos fadigados. Sussurrando gentilmente o glorioso nome de seu amado marido com infinita ternura celestial comovente. Lágrimas cristalinas e incrivelmente puras limparam caminhos esbranquiçados deslumbrantes no pequeno rosto terrivelmente sujo de Isabela, confirmando maravilhosamente a grandiosa e absoluta veracidade milagrosa daquela improvável e profundamente emocionante reunião familiar, sagrada e inesperada. O abismo avassalador de intensa dor sufocante que sempre o consumiu implacavelmente desapareceu em um instante brilhante, sendo maravilhosamente substituído por uma imensa e inextinguível luz curadora e infinitamente calorosa e pacificadora incrível. O absoluto choque silencioso e ensurdecedor que permeava pesadamente a espessa atmosfera da grandiosa multidão emudecida era algo totalmente palpável e profundamente aterrador para qualquer um que assistisse àquela inesquecível cena. Dramática e incrivelmente intensa. Executivos imensamente poderosos e boquiabertos olhavam perplexos, com total descrença, para o formidável e estoico líder financeiro, chorando copiosamente e abraçando fervorosamente uma mulher de aparência tão deplorável e infinitamente miserável. Carlos parecia prestes a sofrer um terrível colapso nervoso, seu rosto assumindo uma tonalidade mórbida, enquanto ele recuava pateticamente para longe daquela comoção assustadora e imprevisível, levantando-se lentamente e ainda mantendo firmemente os grandes braços protetores ao redor da cintura fina e frágil de sua amada ressuscitada. O presidente finalmente voltou, seu ardente olhar furioso e penetrante para o desprezível vice. O choro comovente fora magicamente substituído por uma gigantesca aura ameaçadora e mortal que irradiava intensamente do bilionário implacável, fazendo a temperatura do amplo ambiente despencar drasticamente. Ele ordenou furiosamente e com estrondosa convicção inabalável que todos os assustados seguranças brutais recuassem imediatamente para bem longe de sua amada rainha, que maravilhosamente retornara da horrível tumba sombria. Apesar do extremo cansaço físico exaustivo e da profunda fraqueza debilitante que dominavam intensamente seu pequeno corpo esgotado, Isabela subitamente endireitou maravilhosamente sua frágil postura comovente, um intenso e misterioso brilho de extrema sabedoria profunda, calculista e perspicaz. Dançou maravilhosamente em seus belos e expressivos olhos sombrios, enquanto ela encarava diretamente o aterrorizado e gago vice-presidente paralisado. Ela não era absolutamente mais apenas a indefesa e frágil mendiga agredida na rua barulhenta, mas sim a verdadeira e implacável estrategista, genial, brilhante, que incrivelmente e milagrosamente sobrevivera às mais terríveis e letais adversidades inimagináveis, impostas, com uma lentidão altamente calculada e impressionante para gerar máximo impacto psicológico devastador em todos ali presentes. Isabela levantou silenciosamente sua pequena mão, incrivelmente trêmula e enegrecida pela sujeira espessa, em seus finos e calejados dedos frágeis. Ela exibia perfeitamente e orgulhosamente o pequeno pedaço de papel amassado e sujo que os violentos brutamontes haviam tentado impiedosamente e brutalmente arrancar de seu domínio absoluto instantes atrás. Aquele não era um simples lixo aleatório e desprezível qualquer encontrado na sarjeta imunda, mas sim a incontestável, valiosa e definitiva, primeira grande peça fundamental do intrincado quebra-cabeça investigativo letal que mudaria tudo definitivamente. Gabriel percebeu imediatamente e de forma brilhantemente perspicaz o gigantesco e incomensurável valor enigmático, oculto e totalmente poderoso escondido naquele pequeno e insignificante bilhete intensamente sujo e maltratado. Ele gentilmente retirou seu longo e pesado paletó italiano, escuro caríssimo, envolvendo de forma incrivelmente terna e perfeitamente cuidadosa os finos ombros ossudos de sua esposa guerreira para protegê-la,
adequadamente da impiedosa brisa gelada cortante. O olhar do imponente magnata bilionário fixou-se intensamente no perverso e trêmulo vice-presidente, com a definitiva e inabalável promessa silenciosa de um castigo exemplar, brutal e terrivelmente doloroso iminente. Com a profunda e inegável majestade natural de um formidável rei absoluto, coroado, protegendo incansavelmente sua verdadeira e preciosa rainha, há muito tempo exilada, o presidente deu suas ordens inquestionáveis. Ele demandou de forma estrondosa que seu motorista pessoal de extrema confiança preparasse imediatamente a luxuosa e imensa limusine blindada para partir urgentemente em direção à mansão imponente da família. A sangrenta e implacável guerra silenciosa, devastadora pelo futuro supremo da grandiosa e cobiçada corporação mundial, estava apenas começando perigosamente, de forma totalmente avassaladora e brutal, naquele exato instante fatídico formidável. A luxuosa limusine blindada deslizou silenciosamente pelos imponentes portões de ferro forjado da vasta propriedade ancestral da família. O veículo imponente parou suavemente diante da grandiosa escadaria de mármore branco da mansão principal, cercada por jardins exuberantes. Gabriel ajudou sua esposa, incrivelmente frágil, a sair do carro, com um cuidado meticuloso e quase reverencial. Os leais funcionários da casa observaram a cena chocante com total perplexidade e absoluto silêncio respeitoso, sem ousar questionar a identidade daquela mulher. Maltrapilha! O presidente ordenou rigorosamente que todos os empregados se retirassem imediatamente e garantissem privacidade total nas próximas horas cruciais. Caminhando lentamente pelos amplos corredores ricamente decorados, com obras de arte inestimáveis, Gabriel conduziu Isabela até a suíte principal. O ambiente opulento contrastava violentamente com a aparência deplorável e as roupas esfarrapadas que cobriam o corpo magro da mulher. Ele a guiou gentilmente até o luxuoso banheiro revestido de mármore italiano raro, ligando a banheira de hidromassagem com água quente e sais calmantes. O magnata bilionário prometeu esperar pacientemente no escritório contíguo enquanto ela finalmente lavava as dolorosas marcas de seu longo e terrível calvário. Uma profunda tempestade de emoções conflitantes assolava violentamente a mente brilhante do grande líder. Sozinho no majestoso escritório particular, iluminado apenas por uma suave luz amarelada, o poderoso presidente serviu-se de uma generosa dose de uísque envelhecido. Seus dedos fortes e marcados por anos de trabalho árduo tremiam levemente enquanto ele segurava o pesado copo de cristal lapidado. A imagem chocante de sua amada esposa, suja e humilhada na calçada fria, continuava assombrando cruelmente seus pensamentos mais íntimos. Ele sentia uma raiva vulcânica e incontrolável borbulhando perigosamente em suas veias. Um desejo primitivo de destruir completamente todos aqueles que ousaram machucar sua preciosa rainha. O choro desesperado anterior havia purgado sua profunda dor acumulada. Quase uma hora de angustiante espera silenciosa se passou antes que a pesada porta de madeira nobre finalmente se abrisse com um rangido suave. Isabela adentrou o sofisticado escritório, vestindo um confortável roupão de seda branca que antes pertencia ao acervo pessoal guardado, intocado por Gabriel. Seu rosto perfeitamente limpo revelava a pele pálida e marcada por longos anos de intenso sofrimento físico e severa privação emocional contínua. Os longos cabelos escuros, agora lavados e desembaraçados, caíam graciosamente sobre seus ombros finos e assustadoramente ossudos. O coração do imponente magnata falhou uma batida ao contemplar a beleza resiliente dela. O presidente rapidamente deixou seu copo de cristal sobre a mesa de mogno maciço e caminhou apressadamente em direção à sua amada esposa. Ao observar mais de perto, ele notou diversas cicatrizes terríveis e marcas profundas espalhadas pelos braços frágeis e pescoço delicado de Isabela. Cada ferida visível contava uma história silenciosa e horripilante de pura sobrevivência extrema, enfrentada solitariamente na mais absoluta e cruel obscuridade do mundo. Gabriel sentiu uma nova onda avassaladora de fúria,
assassina direcionada aos verdadeiros culpados por aquela brutal e imperdoável atrocidade criminosa. Ele envolveu as mãos geladas dela com imenso e genuíno fervor protetor, guiando-a delicadamente até o confortável sofá de couro italiano, localizado no centro do elegante cômodo. O casal sentou-se extremamente próximo um do outro. O pesado silêncio que preenchia o ambiente seguro era carregado de inúmeras perguntas dolorosas acumuladas durante meia década de separação forçada e luto insuportável. Isabela respirou profundamente e fechou seus lindos olhos escuros por um breve e angustiante momento. Reunindo bravamente cada gota de sua notável força interior, inesgotável, ela sabia perfeitamente que o relato perturbador que estava prestes a compartilhar mudaria drasticamente o curso de suas vidas e daquela grandiosa e bilionária corporação global. Com uma voz incrivelmente suave, mas carregada de uma firmeza cortante e inabalável, Isabela começou a desvendar o grande mistério assombroso de seu sumiço. Aquele terrível acidente de iate ocorrido na costa paradisíaca há 5 longos anos não foi uma obra cruel do acaso ou falha mecânica trágica. Foi uma tentativa de assassinato meticulosamente planejada e friamente executada por assassinos profissionais altamente treinados e contratados especificamente para eliminar sua incômoda e brilhante existência. A estrategista revelou que a bomba incendiária oculta explodiu violentamente segundos depois que ela conseguiu mergulhar desesperadamente nas águas profundas e gélidas daquele oceano escuro. O choque paralisante estampou-se nitidamente no rosto duro e imponente do magnata, enquanto sua esposa detalhava a identidade sinistra do verdadeiro mandante do ataque. Carlos, o arrogante e desprezível vice-presidente da empresa, havia orquestrado todo o plano sangrento com maestria maligna para usurpar o controle total do império. Isabela havia descoberto secretamente documentos altamente comprometedores que provavam o envolvimento maciço daquele homem, cruel em esquemas colossais de lavagem de dinheiro internacional e corrupção sistemática. Ao perceber a iminente e devastadora ameaça aos seus planos obscuros, o vilão impiedoso decidiu silenciá-la, permanentemente antes que ela pudesse alertar o marido. A brilhante estrategista explicou minuciosamente como conseguiu sobreviver milagrosamente aos destroços em chamas e nadar exaustivamente até uma pequena ilha rochosa, completamente deserta e inóspita. Ela sofreu queimaduras graves e ferimentos terríveis que a deixaram quase à beira da morte agonizante durante várias semanas angustiantes de extrema agonia solitária, sendo resgatada posteriormente por humildes pescadores locais que desconheciam totalmente sua verdadeira e prestigiada identidade bilionária. Ela optou sabiamente por permanecer oculta nas grandes sombras. Retornar prematuramente sem provas concretas e irrefutáveis apenas a transformaria novamente em um alvo fácil para os poderosos assassinos brutais e impiedosos do vice-presidente. O formidável presidente escondeu seu rosto cansado entre as grandes mãos trêmulas, sendo consumido por uma esmagadora e dolorosa culpa punitiva e remorso insuportável. Ele pediu perdão repetidamente, com a voz embargada, por não ter protegido adequadamente sua rainha sagrada das garras imundas e mortais daquele traidor asqueroso. Isabela gentilmente tocou o rosto tenso de seu marido amado, assegurando com infinita ternura que a verdadeira culpa pertencia única e exclusivamente àquele criminoso monstruoso. Ela enfatizou fortemente que seu sacrifício silencioso e doloroso exílio foram absolutamente necessários para garantir a sobrevivência de ambos e a futura punição definitiva do grande inimigo. Recuperando gradualmente sua postura autoritária e aura majestosa, a mulher revelou o verdadeiro e genial propósito por trás de seu chocante disfarce de mendiga desprezível. Carlos controlava rigorosamente todos os sofisticados sistemas de segurança internos, as redes de comunicação digital e os guardas armados da gigantesca e impenetrável corporação bilionária. A única forma segura e invisível de monitorar os movimentos ilícitos do vilão sem acionar alarmes mortais era infiltrar-se fisicamente no ponto cego, mais óbvio,
As calçadas sujas e marginalizadas ao redor do edifício imponente forneciam a camuflagem perfeita e absoluta para uma investigadora invisível aos olhos da elite arrogante. Durante muitos meses extenuantes e terrivelmente cruéis, Isabela suportou calada o frio congelante, a fome agonizante e os insultos diários da multidão apressada e indiferente. Em sua vigília constante e secreta, ela interceptou sorrateiramente malotes de lixo confidencial descartados de forma negligente pelos cúmplices descuidado e arrogantes do vice-presidente traidor. O pequeno pedaço de papel, amassado e incrivelmente encardido, que ela protegeu tão bravamente dos brutamontes, continha, na verdade, códigos criptografados e valiosas senhas secretas offshore. Aquele documento insignificante era exatamente a chave final e indispensável para desmascarar completamente a vasta rede criminosa milionária do vilão impiedoso perante o mundo. A admiração profunda e o respeito imensurável que Gabriel sempre nutriu pela mente brilhante de sua esposa multiplicaram-se infinitamente ao ouvir aquele relato impressionante. Ela havia suportado níveis desumanos de humilhação extrema e sofrimento físico degradante apenas para proteger o vasto império financeiro que ambos construíram com enorme sacrifício. O sacrifício monumental de Isabela demonstrava uma lealdade inabalável e uma coragem incomparável que superavam qualquer lenda épica sobre grandes heróis guerreiros destemidos do passado glorioso. O líder implacável jurou silenciosamente que faria os céus e a terra tremerem violentamente para garantir que cada lágrima dela fosse brutalmente vingada. O casal poderoso e estrategicamente brilhante mudou rapidamente o foco do trauma doloroso para o planejamento frio e calculista de seu contra-ataque avassalador e implacável. Gabriel abriu o cofre de alta segurança embutido na parede de mármore e retirou laptops criptografados indetectáveis para iniciar a verificação detalhada das provas. O presidente explicou que Carlos estava ficando perigosamente confiante nos últimos meses. Agindo com uma ousadia irresponsável e acreditando erroneamente que detinha o controle absoluto. A falsa sensação de poder inabalável do vice-presidente orgulhoso e desonesto seria exatamente o instrumento perfeito e fatal de sua própria e espetacular destruição iminente. Isabela sentou-se diante da tela luminosa do computador de última geração, seus dedos ágeis digitando complexas sequências numéricas com a familiaridade de uma verdadeira mestra. Apesar do profundo cansaço físico evidente que pesava severamente sobre seus ombros fragilizados, sua mente afiada trabalhava intensamente com uma velocidade assombrosa e clareza impecável. As planilhas financeiras secretas recuperadas através do bilhete amassado começaram a revelar enormes desvios de fundos bilionários camuflados sob nomes de inúmeras empresas de fachada obscuras. A teia de intensa corrupção espalhava-se como um veneno letal pelas mais profundas e sagradas raízes estruturais da prestigiada e bilionária corporação multinacional imbatível. A magnitude estarrecedora dos crimes financeiros cometidos audaciosamente pelo subordinado desleal superava até mesmo as piores e mais sombrias expectativas do formidável presidente furioso e implacável. Carlos não estava apenas desviando quantias astronômicas de dinheiro sujo para preencher absurdamente seus bolsos gananciosos e financiar seu estilo de vida incrivelmente luxuoso e repugnante. Ele estava secretamente e ativamente sabotando grandes contratos internacionais cruciais e vazando informações industriais inestimáveis para os piores concorrentes hostis e impiedosos do mercado global. A traição era profunda, repulsiva, e exigia uma punição severa e exemplar que ecoaria eternamente por todo o implacável mundo corporativo. Com um sorriso frio e terrivelmente calculista contorcendo seus lábios delicados, a estrategista brilhante delineou as falhas gritantes na estrutura criminosa do inimigo, arrogante e vaidoso. O desprezível vice-presidente dependia excessivamente de uma rede de executivos covardes e contadores corruptos que seriam facilmente intimidados e manipulados sob forte pressão federal. Ela alertou seu amado marido
que um confronto direto e imediato, sem a armadilha, perfeitamente e totalmente preparada, poderia permitir a fuga sorrateira do maldito criminoso. Eles precisavam de paciência absoluta e precisão cirúrgica impecável para encurralar a perigosa fera gananciosa e fechar firmemente todas as suas inúmeras rotas de fuga. A genial e imbatível tática elaborada meticulosamente pela esposa retornada consistia em manter rigorosamente a perigosa ilusão de profunda fraqueza emocional e instabilidade do presidente. Gabriel deveria retornar ao imponente escritório corporativo na manhã seguinte, fingindo estar completamente devastado e obcecado pela loucura de ter reconhecido a falecida mulher. Carlos certamente interpretaria o colapso emocional de seu odiado superior hierárquico como a chance dourada e perfeita para lançar um grande e destrutivo golpe de Estado definitivo. Essa precipitação, motivada pela arrogância cega, forçaria o vilão a cometer erros fatais terríveis e expor publicamente suas garras imundas e altamente venenosas. Enquanto o brilhante magnata atuava perfeitamente como uma poderosa isca emocional, visível no caótico e turbulento centro das frenéticas e estressantes operações comerciais, cotidianas, complexas, corporativas, Isabela coordenaria discretamente as essenciais ações investigativas a partir do ambiente totalmente seguro e impenetrável do majestoso escritório localizado dentro da grande fortaleza residencial inexpugnável. Ela usaria códigos virtuais, fantasmas indetectáveis, para contatar antigos e leais aliados influentes do mercado financeiro e auditores governamentais, incorruptíveis e sedentos por verdadeira e pura justiça. O ataque simultâneo, devastador e mortal viria de todas as inesperadas direções imagináveis, sufocando impiedosamente qualquer resistência inimiga. A profunda e maravilhosa sincronia intelectual impecável e a grande conexão emocional inquebrável que os dois sempre compartilharam intimamente estava sendo rapidamente reconstruída e fortificada maravilhosamente. Gabriel observava com genuíno fascínio, inesgotável, a intensa determinação guerreira que brilhava furiosamente nos olhos expressivos de sua maravilhosa rainha sobrevivente, sentindo seu coração palpitar loucamente. O luto sufocante e a escuridão opressiva e gélida que o devoraram implacavelmente por 5 anos, amargos, haviam sido incrivelmente aniquilados e dissipados por completo definitivamente. Ele estava novamente vivo, motivado intensamente e armado até os dentes, com a mais letal inteligência estratégica disponível e conhecida no mundo. As horas avançaram silenciosamente pela longa madrugada sombria, enquanto o incansável casal finalizava os complexos detalhes cruciais de sua iminente e gloriosa vingança fria e calculada. Cada minúsculo passo antecipado do desprezível vice-presidente foi minuciosamente mapeado, analisado e firmemente contra-atacado com táticas corporativas agressivas de altíssimo e devastador nível de complexidade extrema. Isabela elaborou um falso relatório contábil altamente sigiloso e extremamente atraente, que seria acidentalmente vazado e deixado para o inimigo insaciável morder avidamente com intensa gula. Aquela seria a armadilha venenosa perfeita para atrair a gigantesca e arrogante ratazana diretamente e inevitavelmente para a afiada guilhotina implacável, aguardando pacientemente quando os imensos e maravilhosos primeiros intensos raios de sol dourado despontaram gloriosamente e timidamente no amplo horizonte cinzento da gigantesca metrópole de aço impiedoso. O plano mestre implacável estava perfeitamente concluído e meticulosamente assegurado em servidores inatingíveis localizados fisicamente do outro lado do vasto e perigoso mundo moderno digital. Gabriel gentilmente desligou os grandes monitores brilhantes e forçou suavemente sua adorável e exausta esposa, estrategista, a deitar-se confortavelmente nos enormes travesseiros incrivelmente macios do espaçoso sofá. Ela adormeceu profundamente em seus imensos e protetores braços fortes, exausta pela longa e árdua batalha titânica e silenciosa pela inquestionável sobrevivência contínua.
contemplando o belo e agora profundamente pacífico rosto adormecido e exausto de Isabela. O poderoso líder corporativo renovou firmemente todos os seus sagrados juramentos silenciosos brutais. Nenhum minúsculo ato de misericórdia tola ou inútil hesitação complacente seria jamais demonstrado perante os monstros cruéis e impiedosos que tentaram destruir sua valiosa família amada. A gigantesca e implacável tempestade destrutiva, há muito tempo contida, estava prestes a ser solta com uma gigantesca e aterradora fúria divina sobre os verdadeiros e incontestáveis culpados. O imponente e lendário Grupo Império seria brutalmente purificado pelo fogo ardente e incontrolável da pura e verdadeira justiça inabalável. O presidente levantou-se com extrema delicadeza cuidadosa para não perturbar o merecido sono restaurador de sua incrível e valente mulher guerreira, incrivelmente forte e destemida. Ele caminhou silenciosamente até as grandes janelas de vidro à prova de balas mortais, observando calmamente a vasta cidade imponente que começava a despertar rapidamente lá fora. Hoje seria um marco histórico absolutamente inesquecível e profundamente doloroso para todos os traidores covardes e mentirosos infiltrados em suas amadas e valiosas corporações imbatíveis, intocáveis. Ele vestiu um novo e impecável terno escuro italiano caríssimo, armando-se visualmente e psicologicamente para atuar no grande e dramático teatro enganoso. Carlos descobriria da maneira mais brutal, dolorosa e terrivelmente humilhante possível que verdadeiros e grandiosos reis invencíveis jamais abdicam pacificamente de seus maravilhosos e imponentes tronos supremos, e quando a verdadeira e astuta rainha letal, operando invisível nas densas sombras, atacasse furiosamente de forma totalmente inesperada, o falso imperador arrogante sangraria até morrer. O primeiro e ousado movimento tático da incrivelmente perigosa e complexa partida final deste gigantesco e mortal jogo de xadrez corporativo bilionário estava prestes a começar imediatamente. O magnata caminhou com passos firmes e inabaláveis rumo à porta blindada, pronto para destruir completamente seu maior inimigo, com extrema precisão letal. O ambiente no 30º andar do majestoso Grupo Império parecia sufocante e opressivo naquela manhã de segunda. Gabriel chegou ao seu luxuoso escritório com uma aparência intencionalmente desleixada. Vestindo um terno amassado e ostentando profundas olheiras escuras, ele caminhava com ombros caídos e olhar vazio, interpretando magistralmente o papel de um homem completamente quebrado e afogado em loucura. Os funcionários sussurravam pelos corredores espelhados sobre o trágico colapso mental do outrora brilhante e invencível presidente da grandiosa corporação. Carlos observava a cena deplorável através das portas de vidro com um sorriso malicioso e uma imensa satisfação perversa. O cruel vice-presidente convocou imediatamente seus principais cúmplices para uma reunião secreta em uma luxuosa sala de conferências isolada. Ele declarou com arrogância desmedida que o grandioso império finalmente estava pronto para ser tomado sem qualquer resistência significativa. O falso líder Gabriel estava supostamente obcecado pela absurda ilusão de ter encontrado sua esposa morta mendigando nas ruas frias. Carlos instruiu seus contadores corruptos a acelerarem todas as transferências obscuras de fundos bilionários para suas seguras contas bancárias internacionais. A ganância cegava completamente o vilão impiedoso, impedindo-o de perceber a letal armadilha brilhante armada nas profundas sombras. Enquanto o grande teatro do absurdo se desenrolava no imponente arranha-céu de vidro, Isabela operava ativamente na segurança absoluta. Escondida no impenetrável bunker tecnológico da vasta mansão ancestral, ela ativou múltiplos servidores criptografados usando impressionantes códigos alfanuméricos indetectáveis. A mulher antes humilhada na sarjeta suja agora brilhava intensamente como uma genial e implacável estrategista digital pronta para a guerra. Seus dedos ágeis dançavam sobre os teclados luminosos, estabelecendo conexões seguras com leais aliados adormecidos no mercado financeiro global e governamental.
O silencioso exército da verdadeira rainha começava a se mobilizar implacavelmente contra o falso imperador. A primeira mensagem altamente sigilosa foi enviada diretamente para um incorruptível auditor sênior do Conselho Financeiro Nacional. Isabela utilizou um pseudônimo lendário que apenas os mais próximos e fiéis colaboradores da corporação global poderiam reconhecer prontamente. O experiente e justo auditor ficou absolutamente chocado ao receber as detalhadas provas iniciais dos gigantescos desvios milionários orquestrados pelo vice-presidente. Ele respondeu rapidamente ao chamado silencioso, jurando lealdade inabalável e prometendo preparar as rigorosas sanções legais para o momento exato do ataque. A poderosa e intrincada rede de apoio começava a apertar dolorosamente o cerco ao redor do inimigo. De volta ao caos corporativo, Gabriel enfrentava as constantes e humilhantes provocações de Carlos com uma falsa passividade apática. Durante uma importante reunião executiva com influentes acionistas internacionais, o covarde subordinado o interrompeu repetidas vezes, de forma extremamente desrespeitosa e agressiva. O presidente abaixou a cabeça, fingindo estar exausto e confuso, permitindo que o vilão assumisse completamente a liderança das discussões cruciais. Os investidores bilionários trocaram olhares incrivelmente preocupados e tensos, questionando silenciosamente a estabilidade mental e a capacidade gerencial do líder. A encenação magistral alimentava perfeitamente o ego gigantesco e a confiança inabalável do traidor. Encorajado pelo sucesso estrondoso de suas manobras intimidadoras diárias, o arrogante Carlos decidiu antecipar seu golpe de mestre destrutivo. Ele marcou uma grandiosa assembleia extraordinária do Conselho de Administração para o final daquela mesma semana decisiva e tensa. O objetivo letal e obscuro era declarar Gabriel oficialmente incapaz de governar e assumir a presidência máxima de forma definitiva. Seus comparsas leais começaram a chantagear sutilmente outros diretores neutros, garantindo o número necessário de votos cruciais para a destituição implacável. O lobo faminto finalmente estava saindo de seu esconderijo para atacar o rebanho supostamente desprotegido. Ciente da perigosa movimentação política do inimigo através de microfones escondidos, Isabela preparou sua isca venenosa e incrivelmente tentadora. Ela forjou minuciosamente um documento financeiro altamente confidencial, detalhando uma fusão corporativa internacional extraordinariamente lucrativa e secreta. O arquivo manipulado continha pequenas brechas legais intencionais que permitiriam a transferência de bilhões de dólares para o controle do vice-presidente. Usando complexos roteadores virtuais fantasmas, ela vazou silenciosamente aquele arquivo digital, tentador diretamente para o servidor pessoal do presunçoso traidor. Era uma jogada tática absolutamente brilhante, projetada especificamente para explorar a falha mais letal do inimigo ganancioso. Como um animal selvagem completamente esfomeado diante de um pedaço sangrento de carne fresca, Carlos mordeu a isca fatal imediatamente. Ele acessou o falso documento confidencial na calada da noite, seus olhos brilhando intensamente com pura cobiça, irracional e desmedida. O vilão ignorou todas as precauções básicas de segurança digital, ansioso para desviar aqueles fundos gigantescos antes da iminente Assembleia Extraordinária. Ao inserir apressadamente suas valiosas senhas secretas nos links manipulados elaborados pela estrategista genial, ele abriu irrevogavelmente as portas do inferno. O poderoso cavalo de Troia digital infiltrou-se silenciosamente nos sistemas corruptos, apagando seus rastros. No aconchego impenetrável de seu bunker altamente tecnológico, Isabela assistiu com satisfação suprema às intensas barras de download avançarem rapidamente. Cada novo arquivo monumental, transferido com sucesso para seus impenetráveis discos rígidos, representava um prego enferrujado e sólido no iminente caixão do inimigo. Ela agora possuía todas as grandiosas listas de propinas pagas a políticos corruptos, juízes desonestos e executivos gananciosos do mercado global. A intrincada e repulsiva teia de pura corrupção financeira que sustentava o falso poder daquele traidor
estava completamente em suas delicadas e vingativas mãos. O destino do império começava a mudar radicalmente. Para garantir a segurança física absoluta durante o golpe decisivo, Gabriel precisava agir silenciosamente no obscuro mundo real também. Aproveitando a madrugada fria, o presidente encontrou-se secretamente com o experiente e incorruptível comandante das forças táticas policiais locais. Eles se reuniram em um armazém escuro e completamente abandonado nos enormes subúrbios esquecidos da imensa e violenta metrópole industrial vibrante. O líder bilionário entregou um disco criptografado contendo as provas preliminares dos horrendos assassinatos encomendados pelo desprezível vice-presidente arrogante. O comandante, chocado, jurou cercar totalmente o prédio corporativo com seus melhores homens armados na hora marcada. A arrogância letal de Carlos atingiu níveis verdadeiramente insuportáveis e tóxicos nos longos dias que antecederam a fatídica reunião final. Ele começou a demitir impiedosamente funcionários antigos e imensamente leais a Gabriel por motivos incrivelmente banais e totalmente ridículos. O cruel executivo caminhava pelos imensos corredores de mármore brilhante, exigindo reverência absoluta, ameaçando fisicamente aqueles que ousassem questionar suas ordens absurdas. O ambiente de trabalho antes colaborativo e altamente produtivo transformou-se rapidamente em um verdadeiro e aterrorizante campo de concentração corporativo asfixiante. A imensa tensão palpável no ar gelado prenunciava a iminente e devastadora tempestade destrutiva final. Enquanto a grande empresa sangrava profundamente sob a tirania opressiva, Isabela preparava meticulosamente sua ressurreição majestosa e incrivelmente dramática, longe das imundas e rasgadas roupas de mendiga miserável. Ela agora selecionava um impecável e elegante terninho executivo branco cortado sob medida. Seus longos e sedosos cabelos escuros foram perfeitamente alinhados, e uma maquiagem leve e sofisticada realçava sua marcante beleza natural inegável. A mulher frágil e assustada que rastejava dolorosamente nas calçadas frias não existia mais, sendo substituída por uma verdadeira rainha implacável de gelo. Ela estava pronta para destruir impiedosamente quem ousou tocar seu império. Na véspera exata do grande e turbulento confronto final titânico, Gabriel protagonizou sua última e mais brilhante cena de puro desespero fingido. Ele chorou falsamente no meio do imenso e movimentado refeitório corporativo, murmurando palavras completamente desconexas sobre arrependimentos e perdas amorosas insuportáveis. O covarde e perverso Carlos riu ruidosamente e de forma estridente, zombando abertamente do presidente, colapsado perante todos os inúmeros e assustados funcionários paralisados. O traidor vaidoso e prepotente declarou aos quatro ventos frios que a era daquela fraca liderança patética estava finalmente morta e gloriosamente enterrada. O teatro perfeito estava maravilhosamente concluído. Após retornar em extrema e absoluta segurança para a colossal mansão ancestral, o amado presidente abraçou fortemente sua brilhante parceira invencível. O falso choro vergonhoso rapidamente e maravilhosamente deu lugar a um olhar incrivelmente letal, predatório e intensamente focado na cobiçada vitória total. Isabela detalhou suavemente os precisos minutos coreografados do grande evento destrutivo, garantindo que nenhum pequeno detalhe microscópico fosse deixado ao perigoso acaso. A complexa e magistral sincronia intelectual impecável e a pura química emocional ardente entre eles formavam a arma mais destrutiva e formidável já criada. O traidor arrogante não tinha a menor chance. A sombria e terrivelmente gélida manhã da grande reunião histórica finalmente amanheceu, cobrindo a imensa metrópole moderna com pesadas e densas nuvens escuras. O imponente e lendário arranha-céu parecia ainda mais majestoso e intimidante sob aquele assustador e melancólico céu, tempestuoso carregado de intensos relâmpagos prateados. O som agudo e apressado das furiosas sirenes distantes ecoava pelas ruas movimentadas como um trágico presságio auditivo inevitável do verdadeiro caos iminente.
Gabriel vestiu seu melhor e mais caro terno escuro Armani, exalando uma gigantesca aura ameaçadora e intensamente mortal, finamente disfarçada sob profunda calma aparente. O confiante e desprezível Carlos chegou ao monumental edifício corporativo a bordo de sua escandalosa e caríssima Ferrari vermelha brilhante, recém-comprada ilegalmente. Ele caminhou com passos pesados e incrivelmente arrogantes pelo amplo saguão principal, distribuindo sorrisos cruéis e desdenhosos aos humildes guardas assustados. Em sua mente perversa e terrivelmente gananciosa, ele já era o poderoso presidente incontestável, o novo Deus inabalável e supremo daquela montanha milionária. O vilão ajustou sua fina gravata de seda pura importada, preparando-se ansiosamente para proferir seu brilhante e terrível discurso venenoso de dominação mundial imbatível. Sua monstruosa queda vertiginosa seria espetacular. A grandiosa sala oval de enormes e brilhantes reuniões executivas estava completamente lotada de poderosos investidores impacientes e diretores imensamente engravatados, muito tensos. A longa e reluzente mesa de mogno nobre importado refletia perfeitamente os incontáveis rostos duros, pálidos e silenciosos da assustada e amedrontada elite mundial. Todos aguardavam ansiosamente e nervosamente o início da prometida e violenta batalha definitiva de imenso poder corporativo que decidiria o conturbado futuro da empresa. Gabriel estava estranhamente calado em sua confortável cadeira presidencial macia, olhando fixamente para a grande janela de vidro, como se estivesse absurdamente em transe profundo, incapaz de conter sua enorme euforia sádica letal. Carlos levantou-se abruptamente e incrivelmente apressado, limpando a garganta ruidosamente para atrair total atenção imediata. Ele começou a discursar impiedosamente e de forma agressiva sobre as supostas terríveis e gigantescas falhas gerenciais graves do fragilizado presidente isolado. O traidor asqueroso manipulou mentirosamente dados cruciais. Apresentou gráficos visuais falsos, criados meticulosamente, e distorceu inúmeros relatórios internos vitais de maneira extremamente maliciosa. Seu falso tom de voz dramático e falsamente prestativo mascarava sutilmente a monstruosa alegria sádica, incontrolável, de esmagar covardemente seu odiado líder ferido gravemente. O espetáculo bizarro corria bem. Neste exato e turbulento momento de falsa glória vil, a limusine blindada escura e imponente estacionou majestosamente na ampla entrada principal luxuosa brilhante. As pesadas e grossas portas de vidro do monumental prédio abriram-se automaticamente, revelando a imponente e inesquecível figura deslumbrante da esplêndida esposa retornada. A mesma ilustre mulher que havia sido arrastada violentamente pelas calçadas, sujas como puro lixo insignificante, agora avançava incrivelmente poderosa e intocável soberana magnífica. O experiente esquadrão tático, fortemente e pesadamente armado, já se posicionava estrategicamente em volta do vasto perímetro gelado, aguardando o silencioso e simples sinal fatal. Lá em cima, na ampla cobertura suntuosa e isolada, o dissimulado e ardiloso vice-presidente atingiu o repugnante e nojento ápice de sua crueldade asquerosa. Ele mencionou publicamente e cinicamente a vergonhosa cena miserável da esfarrapada mendiga chorosa, usando o trágico e delicado evento para justificar insanidade médica severa. Carlos declarou cruelmente aos importantes acionistas presentes que o confuso presidente doente não conseguia sequer diferenciar lixos humanos infelizes de sua respeitada falecida parceira rica. Um profundo e assustador murmúrio coletivo de choque repentino e constrangimento extremo percorreu a majestosa sala silenciosa diante daquela desnecessária e agressiva grosseria brutal e imperdoável. Foi exatamente nesse momento bizarro e crucial que a farsa protetora complexa e inteligente, elaborada silenciosamente pelo grande líder, desmoronou rápida e maravilhosamente. Gabriel endireitou sua formidável e imponente postura autoritária rígida, seu rosto perdendo instantaneamente a fingida expressão apática
e fragilizada, de derrota total amargurada. Um incrivelmente frio, letal e sombrio, sorriso sádico, predatório e confiante, brincou levemente nos cantos severos de sua boca perfeita, incrivelmente séria e delineada. O terrível calafrio repentino e misterioso percorreu violentamente a extensa espinha dorsal congelada do traidor arrogante ao notar aquela estranha e formidável mudança sombria brutal. Os passos elegantes, firmes e imensamente precisos dos valiosos sapatos de grife internacional famosa ecoavam ritmadamente e fortemente no vazio saguão principal espelhado brilhante. Isabela entrou silenciosamente e com incrivelmente imensa dignidade no grande elevador privativo panorâmico reservado única e exclusivamente aos membros importantes do restrito Conselho Executivo. A indescritível e forte sensação de poder puro absoluto, fúria, vingativa, ancestral, incontrolável e justiça divina, implacável, irradiava de sua imaculada figura pequena, deslumbrante, intocável, a incrível e inquebrável rainha sobrevivente letal da vasta montanha corporativa estava subindo furiosamente e velozmente para reclamar violentamente e definitivamente o seu valioso trono, a enorme e luxuosa porta dupla pesada, feita de grossa madeira, maciça talhada, que guardava a principal sala de gigantescas reuniões executivas bilionárias tremeluziu. O silêncio absurdamente pesado, angustiante e sufocante, dominava incrivelmente e intensamente o gigantesco recinto luxuoso, tenso, enquanto todos aguardavam inexplicavelmente e apressadamente os acontecimentos brutais. Carlos engoliu em seco ruidosamente e de forma totalmente desajeitada, sentindo sua falsa e colossal arrogância inabalável derreter rapidamente e inexplicavelmente, como neve fraca e imunda. Gabriel cruzou seus enormes e grossos braços, fortes pacientemente e elegantemente, esperando alegremente o iminente e devastador espetáculo glorioso brutal, prometido iniciar rapidamente e magistralmente. Um minúsculo bip eletrônico metálico discreto e agudo ressoou pelo longo corredor nobre vazio silencioso, sinalizando a chegada exata e perfeita do luxuoso elevador. As engrenagens maravilhosamente lubrificadas de pura alta tecnologia moderna giraram silenciosamente e invisivelmente, enquanto os últimos maravilhosos segundos de aparente falsa paz sumiam cruelmente. O imenso e intrincado quebra-cabeça, investigativo letal, estava montado maravilhosamente com assombrosa perfeição inquestionável e brilhante, exatidão cirúrgica impecável, pelas incansáveis e poderosas sombras noturnas. A grandiosa porta enorme abriu-se vagarosamente, revelando nitidamente a verdadeira deusa, incrivelmente furiosa, iluminada incrivelmente pelos belos reflexos do grande arranha-céu bilionário mundial, colossal gigante. O impacto ensurdecedor da chegada repentina e majestosa de Isabela atingiu a sala de reuniões como um verdadeiro e destrutivo furacão implacável. A mulher que cruzou as pesadas portas de madeira não possuía absolutamente nenhum traço daquela figura miserável e suja das ruas frias. Vestida com um terno executivo branco impecavelmente cortado, ela exalava uma aura de autoridade inquestionável, confiança absoluta e poder puro e letal. Os diretores engravatados e os acionistas bilionários paralisaram completamente em suas cadeiras luxuosas, seus olhos arregalados tentando processar a impossível ressurreição da rainha. Carlos recuou instintivamente, tropeçando em seus próprios pés trêmulos. Seu rosto, assumindo uma tonalidade mortalmente pálida de puro terror cru e absoluto, o choque desestabilizou completamente sua postura arrogante e prepotente, fazendo com que os papéis manipulados caíssem de suas mãos suadas no chão. O grande e ardiloso traidor tentava desesperadamente formular alguma frase coerente, mas apenas sons guturais estrangulados escapavam de sua garganta repentinamente seca e travada. Era como se ele estivesse encarando um espírito vingativo, formidável, emergindo diretamente das águas sombrias para arrastá-lo,
violentamente ao inferno sem piedade, Gabriel levantou-se lentamente de sua cadeira presidencial imponente, abandonando instantaneamente e maravilhosamente a sua genial e falsa máscara de loucura e exaustão. Ele caminhou com passos firmes, elegantes e predatórios, até o centro do majestoso salão, posicionando-se orgulhosamente ao lado de sua amada esposa. O líder bilionário segurou a mão delicada de Isabela com uma firmeza protetora inabalável, lançando um olhar mortalmente frio e cortante para o vice-presidente. A sala imensa mergulhou em um silêncio sepulcral e angustiante, aguardando ansiosamente o desenrolar daquele confronto épico, histórico e totalmente imprevisível. Com uma voz incrivelmente calma, melodiosa e carregada de uma firmeza cortante que ecoou perfeitamente por todo o luxuoso recinto incrivelmente tenso, Isabela finalmente quebrou o silêncio. Ela cumprimentou cordialmente os experientes membros do conselho presentes, chamando alguns dos investidores mais antigos e influentes por seus respectivos primeiros nomes. O tom íntimo e o conhecimento profundo da estrutura interna confirmaram imediatamente a verdadeira e inegável identidade da brilhante estrategista dada como morta. Murmúrios chocados de profunda perplexidade e enorme fascínio começaram a preencher o pesado e gélido ar daquela histórica reunião corporativa, tentando recuperar pateticamente o controle daquela desastrosa e aterradora situação. Carlos começou a gritar histericamente com o rosto vermelho de pura fúria. Ele acusou Gabriel de contratar uma sósia incrivelmente parecida e charlatã para manter seu poder decadente através de um jogo psicológico bizarro. O vice-presidente exigiu agressivamente que a segurança interna retirasse aquela impostora mentirosa imediatamente das sagradas premissas do majestoso e imponente edifício bilionário. No entanto, nenhum dos poucos guardas restantes ousou mover um único músculo, sentindo a pesada e ameaçadora atmosfera de mudança drástica e brutal se aproximando. O imponente e formidável presidente silenciou os gritos desesperados e ruidosos do traidor covarde com um único soco brutal na mesa. Gabriel declarou com uma voz estrondosa e inquestionável que aquela mulher ao seu lado era inegavelmente sua legítima e brilhante esposa sobrevivente. Ele advertiu severamente que qualquer pessoa que ousasse proferir mais uma única e maldita palavra de desrespeito contra ela seria imediatamente destruída. A fúria controlada e a lealdade feroz do magnata estabeleceram uma barreira invisível e intransponível de pura proteção letal ao redor da verdadeira e poderosa rainha. Ignorando completamente o colapso emocional patético e o desespero visível do seu maior inimigo, Isabela caminhou com elegância suprema até o projetor. Ela conectou habilmente um pequeno e sofisticado dispositivo digital criptografado ao imenso e complexo sistema audiovisual daquela luxuosa sala oval de conferências. Em questão de breves e decisivos segundos maravilhosos, a imensa tela brilhante iluminou todo o ambiente escuro com gráficos complexos, planilhas secretas e documentos. O silêncio absoluto retornou com força total, enquanto os olhos gananciosos dos acionistas tentavam devorar ferozmente e rapidamente os números apresentados. A voz clara e intensamente analítica da brilhante estrategista começou a dissecar implacavelmente o complexo e obscuro esquema de lavagem de dinheiro. Isabela expôs com precisão cirúrgica admirável e chocante como Carlos havia desviado incontáveis bilhões de dólares para empresas fantasmas situadas em paraísos fiscais. Ela revelou as senhas secretas, as datas precisas das transferências fraudulentas e os nomes exatos dos executivos corruptos que facilitaram ativamente o grandioso crime. A genialidade investigativa demonstrada por ela durante seu terrível exílio nas calçadas frias agora destruía completamente o império maligno do falso rei. Os conselheiros corruptos e os contadores subornados que estavam magicamente sentados na longa mesa começaram a transpirar profusamente e incontrolavelmente de pavor. Ao verem seus nomes inteiros e assinaturas digitais expostos cruelmente na grandiosa tela luminosa, o pânico generalizado
tomou conta daqueles ratos imundos. Alguns tentaram se levantar sorrateiramente de suas cadeiras macias e luxuosas, buscando silenciosamente as portas de saída laterais para uma fuga covarde. Porém, descobriram rapidamente e terrivelmente que os pesados acessos já estavam eletronicamente trancados e bloqueados por uma força tática policial externa, implacável aguardando ordens. O vice-presidente suava frio, sentindo seu pequeno e patético coração ganancioso bater dolorosamente e rapidamente contra as costelas trêmulas de seu peito. Ele tentou gaguejar uma defesa fraca e totalmente inútil, argumentando desesperadamente que todos aqueles documentos digitais detalhados eram hábeis falsificações maliciosas muito recentes. Carlos insistia histericamente que os fundos corporativos gigantescos sempre estiveram protegidos e que ele apenas tentava salvar a valiosa empresa da destruição iminente. Suas mentiras vazias soavam absolutamente patéticas e ridículas diante da inegável e assombrosa montanha de provas concretas e irrefutáveis exibidas detalhadamente ali. Um pequeno e sombrio sorriso triunfante cruzou maravilhosamente os belos lábios pintados e impecáveis da poderosa estrategista antes do golpe final letal. Com um único clique preciso e silencioso no teclado luminoso, a grande tela mudou para revelar cópias perfeitas e interceptadas de trocas de e-mails. Eram as mensagens altamente confidenciais e brutalmente sangrentas, onde Carlos autorizava expressamente o pagamento milionário para os impiedosos e frios assassinos profissionais contratados. O terrível e obscuro contrato visava especificamente a explosão criminosa e cruel do iate de luxo onde Isabela viajava sozinha anos atrás. O horror absoluto, genuíno e nauseante, tomou conta de todos os imensamente ricos e poderosos acionistas internacionais, presentes naquela histórica e inesquecível reunião. O escândalo corporativo bilionário de repente e tragicamente transformou-se em uma monstruosa, cruel e arrepiante cena criminal de assassinato premeditado e brutal. Os mesmos diretores que antes apoiavam passivamente as manobras arrogantes do vice-presidente agora o repudiavam abertamente com vozes cheias de extremo nojo. A monstruosidade escondida sob o impecável e caro terno italiano de Carlos foi violentamente arrancada e exposta para a justiça implacável. Percebendo cruelmente que seu grandioso plano mestre imbatível havia virado poeira inútil e que a prisão perpétua, escura e fria, era iminente, o traidor perdeu completamente os últimos e frágeis resquícios de sua sanidade mental, transformando-se rapidamente em uma fera selvagem acuada e irracional. Com um rugido animalesco estridente e carregado de ódio cego destrutivo, ele sacou uma pequena faca afiada, escondida no paletó caro, e avançou. Seu único e distorcido objetivo doente era matar brutalmente e definitivamente a mulher brilhante, que destruiu magnificamente seu majestoso reino imaginário ilusório. Gabriel reagiu com a velocidade assustadora. Mortal e imensamente, precisa de um letal e formidável predador, protegendo seu sagrado e precioso território. Antes mesmo que o desprezível vice-presidente conseguisse cobrir metade da pequena e acarpetada distância que o separava, o presidente bilionário contra-atacou impiedosamente. Ele agarrou o braço armado do inimigo com uma força brutal devastadora, torcendo o membro covarde até que um som agudo de osso estalasse. A lâmina afiada e prateada caiu inofensivamente no chão de mármore com um ruído metálico patético, marcando a derrota total final. O magnata implacável atirou violentamente o corpo pesado e suado do traidor asqueroso contra a borda dura da extensa e luxuosa mesa executiva. Carlos ofegou dolorosamente, sentindo o gosto metálico e salgado de seu próprio sangue, manchando sua boca amarga e seus dentes perfeitos e caros. Gabriel aproximou seu rosto severo e impiedoso, sussurrando ameaças gélidas e terríveis que prometiam anos intermináveis, de dor agonizante e sofrimento absoluto atrás das grades.
A aura de fúria justiceira e inquebrável que o presidente emanava congelou até a última gota de coragem do inimigo derrotado. A imensa porta principal da sala oval foi finalmente arrombada de forma espetacular e estrondosa pela letal equipe de intervenção tática altamente treinada. Dezenas de policiais fortemente e pesadamente armados invadiram o recinto luxuoso com precisão militar impecável, apontando fuzis letais para o centro do caos. O experiente e justo comandante avançou solenemente pelo vasto corredor humano formado por seus bravos homens destemidos, portando um grande mandado de prisão. A ordem oficial e irrefutável de captura foi lida em voz alta, enumerando meticulosamente cada crime repugnante e hediondo cometido pelo vilão. Algemas de aço extremamente frio e incrivelmente pesado fecharam-se ruidosamente e dolorosamente ao redor dos pulsos trêmulos e machucados do falso rei destronado. Carlos choramingava pateticamente e implorava por uma misericórdia inexistente. Esquecendo completamente toda a sua monstruosa e costumeira arrogância prepotente que exibia diariamente aos vulneráveis. Ele foi brutalmente arrancado do chão polido e arrastado sem a menor dignidade ou respeito em direção à longa e sombria saída do arranha-céu. A queda meteórica, espetacular e totalmente vergonhosa do homem, mais temido da corporação, acontecia perante os olhos perplexos de todos ali. Imediatamente após a captura humilhante e terrível do líder da grande conspiração criminosa, os oficiais voltaram sua rígida atenção militar para os cúmplices, um por um. Os contadores corruptos e os conselheiros traidores tentaram desesperadamente protestar e negar inutilmente o inegável e letal envolvimento nos grandes roubos. Porém, com base no relatório brilhante e infalível fornecido silenciosamente por Isabela durante a conturbada madrugada sombria, nenhum deles escaparia das pesadas correntes federais. A verdadeira e monumental limpeza purificadora varria a sujeira profunda da formidável montanha corporativa com extrema eficiência. Justiça e severidade inquestionável. A longa e reluzente mesa de mogno maciço esvaziou-se drasticamente em questão de terríveis minutos alucinantes e incrivelmente dramáticos, carregados de pura adrenalina. Os membros remanescentes do conselho, formados pelos antigos e leais investidores, aplaudiram timidamente e respeitosamente a força estrondosa daquele imbatível casal bilionário poderoso. Eles pediram perdão sincero e imediato por terem momentaneamente e estupidamente duvidado da incrivelmente inabalável capacidade gerencial de Gabriel durante a grande crise forjada. A profunda admiração retornou maravilhosamente aos olhares cansados e aterrorizados da elite, consolidando o inquestionável e majestoso poder absoluto dos dois líderes. Isabela relaxou sutilmente a rígida e intimidadora tensão acumulada em seus finos e graciosos ombros, soltando um profundo e silencioso suspiro de triunfo. A angustiante e aterrorizante jornada de dor solitária e contínuo sofrimento silencioso, suportado bravamente nas cruéis sarjetas imundas, havia finalmente chegado ao seu fim. A intrincada armadilha mortal, construída meticulosamente pelas suas incansáveis e hábeis mãos intelectuais, capturou maravilhosamente o grande e nojento monstro astuto, sem falhas graves. A impressionante justiça divina pela qual ela orava amargamente nas difíceis noites chuvosas havia descido esplendidamente sobre o seu vasto império. Gabriel voltou rapidamente e com amor infinito para os braços acolhedores de sua incrível e magnífica mulher, incrivelmente corajosa e imensamente sábia. Ele abraçou fervorosamente a pequena silhueta elegante com uma paixão avassaladora e reverência monumental, depositando um afetuoso e casto beijo em sua testa macia. O líder implacável estava perfeitamente ciente de que sem a determinação irreal e a mente afiada de Isabela, todos estariam definitivamente e dolorosamente mortos. Juntos novamente e incrivelmente mais unidos que nunca. Eles eram uma verdadeira força imparável e destruidora de universos inteiros e hostis inquestionável.
Com uma postura nobre e carismática, renascida violentamente das horríveis cinzas da dor intensa, o presidente tomou a palavra central perante os remanescentes. Gabriel garantiu com uma inabalável e forte convicção apaixonada que os enormes lucros desviados seriam totalmente e rigorosamente rastreados e recuperados rapidamente pelo governo. Ele prometeu solenemente iniciar imediatamente uma grande e agressiva reestruturação interna, inovadora e incrivelmente promissora que elevaria a corporação mundial a glórias inatingíveis jamais sonhadas. O imenso e pesado fardo de traições contínuas foi maravilhosamente extirpado, dando lugar a uma visão deslumbrante e segura do futuro. A grandiosa e sombria tempestade escura e carregada de violentos relâmpagos prateados que cercava intensamente a imensa e agitada metrópole começou a ceder. Fracos e tímidos raios de sol caloroso começaram incrivelmente a atravessar a vasta e pesada cortina de densas nuvens tristes sobre o majestoso arranha-céu. A formidável e impenetrável sala de conferências agora brilhava suavemente com uma nova e promissora luz clara, refletida delicadamente nas janelas blindadas e polidas. O caótico e assustador capítulo de dor injusta e medo paralisante constante havia sido incrivelmente arrancado e destruído de suas vidas conturbadas. Longe dali nas ruas escuras, Carlos e sua asquerosa gangue corrupta eram empurrados violentamente e humilhantemente para dentro dos apertados e blindados furgões policiais. Os brilhantes e mortais holofotes giratórios azuis e vermelhos das grandes viaturas refletiam dolorosamente e cegamente em seus rostos suados, repletos de pavor contínuo. A vergonhosa e suja sarjeta desprezível, para onde ele tentou cruelmente enviar e enterrar Isabela, seria incrivelmente muito melhor que a gélida cela escura. A terrível arrogância cega e a ambição psicopata e irreal de poder finalmente haviam colhido de forma destrutiva o seu fatídico destino final letal. Na cobertura inatingível e pacífica, os poderosos e brilhantes líderes máximos do majestoso império financeiro global entrelaçaram suas fortes e belas mãos marcadas. A amargura profunda de 5 horríveis e torturantes anos de separação letal forçada derreteu rapidamente sob a intensidade mágica da união renovada e invencível. A incrivelmente dolorosa vingança estratégica e implacável foi executada silenciosamente e magnificamente através das escuras sombras protetoras, sem deixar chances para perigos ou falhas. A rainha indomável recuperou esplendidamente seu grandioso lugar sagrado e majestoso no alto do valioso e grandioso trono mundial intocável, perfeitamente desenhado. O amanhecer radiante daquela manhã de terça-feira trouxe consigo uma onda avassaladora de notícias chocantes que dominaram completamente todas as principais manchetes internacionais. O escândalo colossal envolvendo o imponente Grupo Império e a dramática prisão do temido vice-presidente espalhou-se rapidamente como um fogo incontrolável e destrutivo. Repórteres ansiosos e cinegrafistas agitados acamparam em massa ao redor do majestoso edifício corporativo, buscando incessantemente qualquer detalhe extra sobre o evento histórico. A revelação impressionante de que a brilhante esposa do magnata havia sobrevivido e retornado incrivelmente para desmascarar os criminosos cativou totalmente o mundo. Longe dos enormes e insistentes holofotes da mídia sensacionalista que cercavam implacavelmente a grandiosa sede da empresa, o casal bilionário respirava aliviado, isolados temporariamente na vasta e impenetrável segurança de sua luxuosa mansão ancestral. Gabriel e Isabela começavam o complexo e demorado processo de cura. O presidente não conseguia afastar seus olhos escuros e apaixonados de sua magnífica rainha, sentindo um medo irracional de que ela desaparecesse novamente. Ele segurava suas mãos delicadas a todo instante, como se precisasse constantemente daquela confirmação física palpável para finalmente acreditar no grandioso milagre concedido. Isabela entendia perfeitamente a profunda vulnerabilidade emocional e o gigantesco trauma psicológico que ainda assombravam severamente o imenso coração de seu amado marido.
Ela passava horas infindáveis e tranquilas, aninhada confortavelmente em seus braços fortes, sussurrando palavras gentis e garantias eternas de que jamais o abandonaria. As terríveis marcas físicas e as cicatrizes dolorosas deixadas por aqueles longos anos cruéis nas ruas começavam a receber os melhores tratamentos médicos. Especialistas renomados mundialmente foram contratados discretamente para cuidar meticulosamente da frágil saúde dela, garantindo uma recuperação física completa e totalmente segura e rápida, enquanto a verdadeira e incansável recuperação emocional da família evoluía gradativamente no ambiente doméstico pacífico. O implacável mundo jurídico acelerava seu ritmo punitivo. O grandioso e midiático julgamento do covarde e traidor Carlos tornou-se o evento legal mais acompanhado e rigorosamente analisado daquela conturbada década corporativa moderna. Promotores federais brilhantes e imensamente implacáveis utilizaram habilmente a montanha inegável de provas digitais coletadas secretamente por Isabela para aniquilar as defesas inimigas. As falsas desculpas patéticas e os testemunhos mentirosos comprados pelo réu desmoronaram miseravelmente diante da lógica absoluta e das evidências financeiras irrefutáveis mortais. Sentado rigidamente no frio e desconfortável banco dos réus, o antigo e poderoso executivo parecia agora apenas uma sombra miserável e patética. Carlos havia perdido drasticamente muito peso e seus outrora elegantes cabelos escuros estavam totalmente grisalhos, refletindo o gigantesco estresse contínuo do rigoroso confinamento. Quando o severo juiz principal finalmente proferiu a pesada sentença de prisão perpétua, sem nenhuma possibilidade futura de liberdade condicional. O traidor chorou. As grossas lágrimas de desespero genuíno que desciam pelo seu rosto envelhecido não despertaram absolutamente nenhuma pena ou compaixão no imenso público presente. O inquestionável e monumental veredicto condenatório encerrou gloriosamente o mais sombrio e aterrorizante capítulo da longa história da prestigiada multinacional bilionária intocável. Gabriel acompanhou a leitura final da pesada sentença com uma expressão incrivelmente fria, estoica e totalmente inescrutável, ocultando sua imensa satisfação interior. Ele sabia intimamente que a verdadeira e implacável justiça havia sido servida perfeitamente, garantindo que o monstruoso assassino jamais machucaria sua família novamente. A perigosa ameaça letal que pairou dolorosamente sobre o casal durante tantos anos estava definitivamente enterrada nas frias e escuras masmorras do complexo sistema prisional. Com o principal inimigo cruel permanentemente neutralizado e isolado do grande mundo corporativo, o presidente voltou todo o seu gigantesco foco estratégico brilhante. A grandiosa corporação precisava urgentemente passar por uma brutal e completa faxina interna para eliminar quaisquer vestígios ocultos daquela gigantesca corrupção enraizada profundamente. Ele convocou imediatamente os seus executivos mais antigos e comprovadamente leais para formar um novo e imbatível conselho de administração totalmente incorruptível e forte. O objetivo supremo era reconstruir maravilhosamente a manchada reputação internacional da lendária empresa e implementar políticas rigorosas de total transparência financeira absoluta e ética. Isabella, agora maravilhosamente recuperada de suas mazelas físicas extremas e irradiando uma beleza majestosa incomparável, assumiu oficialmente seu grandioso posto estratégico crucial. Ela foi nomeada por unanimidade absoluta como a nova vice-presidente executiva e chefe global de inteligência de operações cibernéticas da imensa corporação multinacional. Sua genialidade inegável e sua coragem lendária inspiravam um respeito silencioso e uma profunda reverência entre todos os dedicados funcionários dos majestosos escritórios. A mulher que antes habitava miseravelmente as calçadas sujas do luxuoso edifício era agora a inquestionável deusa suprema que governava firmemente aquele imenso império. O conturbado e exaustivo processo de limpeza estrutural
revelou mais dezenas de pequenos parasitas gananciosos infiltrados nos vastos e complexos departamentos financeiros internacionais. A implacável vice-presidente não demonstrou a menor hesitação ou falsa piedade ao demitir sumariamente e processar criminalmente cada um dos colaboradores considerados desonestos. O clima interno da grandiosa empresa transformou-se radicalmente de uma atmosfera opressiva de profundo terror para um inspirador ambiente de meritocracia justa e honesta. Os funcionários honestos, que antes eram covardemente oprimidos pelo antigo regime maligno, finalmente encontraram vozes fortes e foram devidamente promovidos aos cargos merecidos. À medida que os intensos e desafiadores meses passavam voando, as imensas cicatrizes emocionais do formidável casal bilionário tornavam-se apenas marcas tênues e pálidas. O grandioso e majestoso arranha-céu de vidro cintilante deixou de representar um frio e aterrorizante campo letal de dolorosas batalhas políticas silenciosas, mortais. Tornou-se novamente o verdadeiro e brilhante símbolo inquestionável do enorme sucesso profissional inovador, do trabalho árduo honesto e da inabalável liderança visionária imbatível global. Os poupudos lucros milionários rapidamente retornaram aos patamares astronômicos históricos, agradando profundamente e imensamente aos outrora aterrorizados investidores internacionais altamente exigentes. Em uma serena e memorável sexta-feira à noite, Gabriel e Isabela decidiram realizar algo incrivelmente significativo para encerrar dolorosos ciclos emocionais pendentes. Eles vestiram elegantes e discretos casacos longos e saíram juntos para caminhar silenciosamente pelas luxuosas calçadas frias ao redor da monumental sede da empresa. O grande magnata segurava a pequena e delicada mão de sua amada esposa com imensa firmeza e um cuidado protetor, apaixonado infinitamente terno. Eles pararam exatamente no mesmo local escuro onde aquele histórico reencontro, chocante e repleto de lágrimas desesperadas, havia miraculosamente acontecido anteriormente. A calçada polida estava agora incrivelmente limpa e serena, iluminada suavemente pelas belas e modernas luzes brilhantes da vibrante e gigantesca metrópole moderna. Isabela olhou profundamente para aquele pequeno e insignificante pedaço de chão frio que serviu como seu doloroso e cruel lar durante incontáveis meses torturantes. Ela não sentia mais aquele desespero asfixiante ou o imenso pânico congelante que antes acompanhavam suas terríveis e longas noites chuvosas de total abandono solitário. Apenas uma grandiosa e serena sensação de vitória monumental e força interior gigantesca preenchia confortavelmente e maravilhosamente seu peito curado. O presidente observou as sutis e silenciosas mudanças emocionais, transitando pelo belo rosto de sua incrivelmente corajosa e inquebrável parceira de longa vida. Ele gentilmente puxou a fina e delicada cintura de Isabela para mais perto de seu grande corpo forte, beijando maravilhosamente seus cabelos incrivelmente perfumados. Gabriel sussurrou palavras incrivelmente doces e repletas de puro amor infinito, agradecendo silenciosamente aos céus por ter devolvido sua preciosa luz divina insubstituível. A dor excruciante do luto fingido e a horrível separação forçada apenas fortaleceram maravilhosamente os indestrutíveis laços matrimoniais sagrados e invencíveis. Movidos por uma gigantesca empatia forjada no fogo intenso do mais profundo e inegável sofrimento humano solitário, vivenciado por ela mesma nas ruas, o imbatível casal bilionário anunciou publicamente a criação imediata de uma maravilhosa e gigantesca fundação internacional totalmente focada em amparar e proteger os sem-teto. A formidável organização filantrópica forneceria incontáveis abrigos seguros altamente estruturados, valiosos cuidados, médicos essenciais, urgentes e brilhantes, oportunidades de imensa reintegração profissional. Parte considerável e impressionante dos lucros recuperados das terríveis contas fraudulentas do vilão preso foi diretamente canalizada para esse grandioso e nobre propósito. A imensa e bela sede principal dessa grandiosa e nova fundação humanitária
foi maravilhosamente construída em um espaçoso prédio moderno, recém-comprado pelo casal. Isabela supervisionava pessoalmente e meticulosamente todas as complexas operações logísticas de ajuda, visitando regularmente as novas instalações iluminadas e ricamente equipadas com pura tecnologia. Ela conversava intimamente com os infelizes resgatados, ouvindo suas histórias tristes e oferecendo não apenas ajuda material valiosa, mas profunda esperança genuína e brilhante. A lendária e poderosa estrategista corporativa agora usava toda a sua genialidade inigualável para reconstruir diretamente, de forma heróica, incontáveis vidas destroçadas. A influente mídia global, antes focada unicamente no gigantesco escândalo financeiro repulsivo, agora aplaudia fervorosamente as belas ações solidárias do lendário casal. Eles foram honrosamente e maravilhosamente convidados para grandiosas e ilustres conferências internacionais prestigiadas para discursar abertamente sobre ética corporativa inquebrável e imensa responsabilidade social. Gabriel sempre iniciava os discursos majestosos, destacando brilhantemente a inacreditável coragem monumental e o imenso sacrifício solitário da sua inesquecível parceira e esposa admirável. O amor, profundamente puro, inegavelmente resiliente e avassalador, que ambos demonstravam publicamente, tornava-se um farol inspirador, reluzente para todo o mundo, empresarial frio, durante uma noite de gala exclusiva e incrivelmente luxuosa para celebrar o enorme sucesso global imbatível da caridosa Fundação Internacional recém-criada por eles. Isabela brilhava gloriosamente, usando um estonteante vestido longo de seda escura que realçava maravilhosamente a sua inegável e poderosa postura de verdadeira rainha soberana. Os mais ricos investidores, outrora medrosos e passivos, formavam filas intermináveis e imensas, apenas para apertar firmemente e respeitosamente as mãos do casal presidencial. O antigo respeito baseado no medo irracional foi permanentemente substituído por uma imensa, grandiosa e genuína admiração verdadeira por aquela liderança, admirável, dançando suavemente e de forma imensamente elegante no espaçoso centro do grande salão principal, iluminado por magníficos lustres gigantes de puro cristal importado. Gabriel murmurou no ouvido de sua bela esposa que jamais imaginou alcançar aquele extraordinário nível absoluto de perfeita paz interior e plena felicidade conjugal. A brilhante executiva encostou sua cabeça perfeitamente adornada no ombro forte dele, fechando brevemente e serenamente os olhos enquanto apreciava a valiosa música clássica. O perigoso e terrível inferno sombrio pelo qual caminharam sozinhos estava maravilhosamente e finalmente trancado no grandioso passado corporativo inalterável, nos imensos bastidores do implacável poder financeiro mundial. O nome majestoso do lendário Grupo Império adquiriu um novo e formidável peso imensamente respeitável. Concorrentes agressivos e fundos de investimento predatórios pensavam inúmeras vezes, antes de ousar tentar qualquer mínima manobra hostil contra a inquebrável e gigantesca muralha de poder. A poderosa narrativa épica da esfarrapada mendiga astuta que incrivelmente retornou das sombras escuras para aniquilar maravilhosamente o falso imperador tornou-se um grande mito inesquecível, uma lenda corporativa épica incrivelmente letal e grandiosa que seria eternamente sussurrada com profundo temor reverencial absoluto. O formidável e implacável núcleo estratégico, formado pelos dois mentes brilhantes, provou ser uma imbatível máquina de gerar inovações fantásticas e sucessos ininterruptos colossais. Quando Gabriel apresentava a visão expansiva e ousada para os grandiosos projetos revolucionários mundiais em amplos telões de cristal nas grandes reuniões, Isabela complementava magistralmente com as complexas táticas investigativas de viabilidade extrema, protegendo agressivamente a majestosa empresa de armadilhas invisíveis mortais. Ninguém jamais ousou questionar novamente as rigorosas e cirúrgicas decisões tomadas em conjunto absoluto por aqueles dois líderes supremos e invencíveis, inquestionavelmente imbatíveis.
As complexas investigações criminais secundárias, deflagradas inicialmente pelo espetacular e estrondoso tombo do antigo vice-presidente arrogante, continuaram varrendo maravilhosamente grandes setores empresariais externos, vizinhos. As poderosas e incontestáveis provas financeiras meticulosamente ocultadas e magistralmente recuperadas por ela destruíram totalmente inúmeros políticos, sujos e incontáveis, cartéis mafiosos, imensamente poderosos locais. A grandiosa deusa da verdadeira justiça corporativa implacável limpou incrivelmente grandes redes criminosas globais, muito além das majestosas fronteiras de seu próprio império. O sacrifício solitário terrível dela redimiu imensamente, de forma gloriosa, a imensa falha corrupta daquela gigante sociedade capitalista. A segurança rigorosa e imensamente complexa do grande e brilhante arranha-céu foi completamente reconstruída do mais absoluto e seguro, zero estrutural e prático. Antigos brutamontes covardes e agressivos foram imediatamente expulsos e substituídos maravilhosamente por brilhantes profissionais táticos, altamente treinados, justos e comprovadamente íntegros em suas ações. O novo e eficiente chefe de segurança monitorava constantemente todos os milhares de pontos cegos, garantindo incondicionalmente que nenhum ser vivo sofresse humilhações gratuitas desnecessárias. A calçada fria agora era considerada o perímetro mais incrivelmente vigiado e fortemente protegido do grande centro metropolitano agitado. Um final de tarde maravilhoso e pintado luxuosamente, com deslumbrantes tons quentes de dourado brilhante e laranja intenso, cobriu a gigantesca cidade moderna pacífica. O presidente assinou calmamente e perfeitamente o último e altamente lucrativo contrato bilionário, revolucionário, internacional do seu imenso e incansável dia. Ele levantou seus belos e expressivos olhos apaixonados para a grande mesa oposta no luxuoso e imenso escritório, onde a rainha trabalhava ininterruptamente focada. Isabela fechou o leve e moderno computador criptografado, brilhante com um suspiro calmo, oferecendo a ele um deslumbrante sorriso cúmplice e encantador. Eles desceram silenciosamente no grande elevador privativo transparente panorâmico, observando intimamente e serenamente as incontáveis luzes artificiais coloridas acendendo pontualmente no vasto horizonte metropolitano. A monumental sede corporativa agora respirava maravilhosamente uma imensa e confortável paz, genuína, indescritível, que nunca existira antes da grande explosão da crise devastadora. Ao cruzarem majestosamente o imenso saguão de mármore impecável, os leais e grandes funcionários sorriram sinceramente e de forma imensamente respeitosa aos inquebráveis heróis. O verdadeiro e inquestionável sentimento familiar de grande equipe unida havia substituído permanentemente o antigo clima asfixiante e tóxico, caminhando elegantemente e firmemente para fora do majestoso edifício seguro em direção à imensa e escura limusine, blindada caríssima, aguardando silenciosamente na confortável entrada. Isabela parou por um único segundo imperceptível, olhando rapidamente e calmamente para trás, em direção àquele infame pilar de mármore brilhante. Ela se lembrou vagamente da apavorante e dolorosa escuridão, da lama suja e da humilhação terrível de ser impiedosamente agredida como um nada descartável. Mas aquela memória agora era totalmente fraca, impotente e inofensiva, diante da esmagadora e calorosa proteção infinita que seu poderoso e fiel marido proporcionava. Gabriel notou maravilhosamente a breve e silenciosa pausa nostálgica dela e entrelaçou perfeitamente e firmemente os seus dedos quentes nos dela com devoção apaixonada. O lendário presidente jamais permitiria que o mundo caótico tocasse de forma cruel um único e minúsculo fio de cabelo da sua adorável mulher inquebrável. Eles entraram confortavelmente no imenso e luxuoso carro blindado, perfeitamente seguro, e desapareceram graciosamente nas movimentadas e brilhantes avenidas metropolitanas da grande cidade.
A magnífica e épica justiça verdadeira reinava gloriosamente de forma absoluta, consolidando para sempre o invencível e eterno reinado de luz do imbatível Grupo Império.